das discussões realizadas nas salas dos grupos de trabalho na tarde de ontem. Então, o grupo número 1 fará a apresentação do seu relatório, relatório ou sugestões a respeito, né, dos nossos referenciais de qualidade. Eu convido então o professor Júlio Nitsky para vir aqui para frente fazer o seu relato. Bom dia. O grupo 1, então, ficou encarregado de discutir a questão da educação, currículo e material didático. Nós tivemos uma frequência relativamente boa, tinha umas 30 pessoas, né, então era a Marijane Carvalho, da Faculdade de Educação, e eu, que éramos dinamizadores, e a Deise, nosso apoio direto, e daí ficou a Marijane de fazer o relatório, que ela fez, mas como ela não podia vir, então se dividiu, ela fez o relatório e eu vou ler, e a Deise teve a gentileza, a Marijane então mandou essa noite vários tópicos, e a Deise então deu uma organizada e uma sistematizada. E eu peço, se por acaso alguma coisa não for bem como a gente definiu, que tem várias pessoas que estavam na discussão ontem, que me ajudem então nessa tarefa. Nós fizemos então, foi basicamente discutir a partir dos referenciais de qualidade do MEC, como foi o tema proposto, né, onde nós tínhamos então, a partir de cada parágrafo, elencado alguns itens principais. Então, a questão principal dentro disso é a opção epistemológica. Então, vou ler algumas coisas que foram discutidas lá e, ao final, eu digo quais são as nossas sugestões, então, sobre esse item. Opção epistemológica, interação promovendo autonomia em suas modalidades presencial e à distância. A importância do diálogo, ouvir os alunos, a formação de um sujeito crítico e traduzir isso na atitude do aluno. Trazer em sua formação um modo de recepção. Ele espera ter aula. É uma coisa que se percebe bastante. Todos consideram que é importante a interação entre os sujeitos, o aluno e o conhecimento. Porém, o que se percebeu, então, essa natureza do conhecimento é diferenciada. Então, nós tínhamos pessoas no grupo da psicologia, da música, da informática, da engenharia, e o que se percebeu, então, que a natureza de cada uma desses conhecimentos é diferente. Então, qual era a ferramenta mais eficaz para cada um? Ou seja, teria que ser uma opção de acordo com a opção epistemológica levada anteriormente. Outra questão que foi levantada, que se discutiu bastante, é a questão que deixa bem claro já no documento do MEC. Ele opta por uma opção epistemológica de construção do conhecimento. E daí a gente discutiu um pouco sobre isso, porque principalmente eu e meus colegas das áreas ditas teve um debate um tanto como sempre acontece entre as exatas e as sociais e coisas desse tipo. E se percebe, então, que apesar de nas exatas se falar muito da construção do conhecimento, muito pouca gente sabe o que é isso. Mas se chegou ao consenso que, apesar de, mesmo nas exatas, sem saber muitas vezes o que significa essa construção de conhecimento, ninguém, pelo menos o grupo, discordava que tem que se partir de uma opção epistemológica que assuma que o conhecimento é construído e não passado do professor para os alunos. A diferença é daí que tem, então, mas já se percebe, daí nessa discussão deu para perceber, mesmo aqueles que dizem que o conhecimento é construído, se fala em aula e em passar conteúdos e coisas desse tipo. Mas a grande questão foi, então, como é que se faz isso dentro de um curso? Quais as ferramentas mais adequadas para que isso aconteça, para que a gente consiga promover a construção de conhecimento. E de respeitar, então, essa variedade de opções epistemológicas. Depois, em relação ao projeto pedagógico, outro item, então, o projeto do curso ou o projeto pedagógico, a importância de clarificar o que está acontecendo no curso, essas concepções todas que estão nas ferramentas são as que constituem a lei das diretrizes básicas, ou seja, não tem muito como nós fugirmos disso, de manter aqueles entendimentos generalizados que estão naqueles editais de qualidade, mas, então, dentro do curso, como se materializa essa opção epistemológica dentro do curso?
o material didático, os professores não conhecem as ferramentas para criar. E as disciplinas têm uma concepção multidisciplinar e interdisciplinar. A importância foi destacar também no grupo que a discussão tem que iniciar com o projeto pedagógico, ou seja, o projeto pedagógico não é um fim, uma junção de disciplinas, de atividades, e sim ele tem que começar desde o início, a opção epistemológica, e a partir disso ir sendo construído. Isso é muito importante, essa identidade do curso, essa identidade com a opção epistemológica e com as outras opções feitas, ela tem que ser muito bem esclarecida e passada para os professores e tutores, ou seja, para todo o corpo social que vai trabalhar com aqueles projetos. Foi levantada também a necessidade de ter pontos flexíveis, das flexibilidades nos currículos, que ele vai se alterando ao longo do tempo. A fragmentação absoluta do conhecimento que existe atualmente hoje, mesmo se dizendo que é uma construção, que se tem essa interdisciplinaridade, mas ainda se percebe muito a fragmentação do conhecimento. Essa questão das habilidades e competências de acordo com cada área, e cada categoria vai definir o perfil profissional de cada área, como está estabelecido naquele modelo de qualidade dado. E a dúvida que veio, a mesma questão do item anterior, é como transformar informação em conhecimento e isso em informação, ou seja, como a gente faz para isso realizar. A necessidade da explicitação metodológica do curso. A construção do conhecimento já se falou. E a questão que depois vai se levantar, então, a necessidade de capacitação de cursos para capacitar os atores. E o curso deve prever a capacitação e a universidade tem que oferecer a capacitação. Depois, em termos de prática pedagógica, se chegou à conclusão que na EAD não tem possibilidade de improviso, ou seja, assim como já se foi falado em várias ontem, hoje a Patrícia também colocou, na EAD não tem como improvisar, o planejamento é fundamental. Porém, o que se percebe é que esses princípios todos do curso são difíceis de serem colocados em prática. Então, uma discussão maior sobre as estratégias a serem estabelecidas para se chegar nos objetivos propostos. Os critérios de professor, o que se espera de uma disciplina. Os problemas da presencial e da EAD são as mesmos, ou seja, em termos de motivação, em termos de perfil de curso e concepção, perfil do aluno e concepção do curso. Em relação ao corpo social ou aos sujeitos sociais, se percebe que todos os professores, tutores e alunos têm interesse em qualificar os alunos, que é importante a interlocução entre esses sujeitos, a necessidade da qualificação docente, o que se busca capacitar nessas capacitações, e tentou discutir um pouco a questão do PAP, se discutiram também algumas experiências de abordagem, um processo de formação permanente. Sumarizando tudo isso que eu falei aqui, tá? O que se achou que as diretrizes da qualidade estabelecidas pelo MEC nesse quesito de educação e currículos estão bastante abrangentes, elas abrangem o que se acredita de uma qualidade, só algumas coisas que nós achamos, o grupo achou importante de colocar, que apesar de ele falar muito na opção epistemológica, na necessidade de essa opção epistemológica permear todos os restos, as relações entre o corpo social, entre material didático, as estratégias, as ferramentas, tudo, os referenciais eles não demandam que o projeto pedagógico explicite isso. Então, nós achamos que para a URGS é importante, além de tudo aquilo que está lá naqueles corpos, exigir uma explicitação de como essa opção epistemológica está se traduzindo nos conteúdos a serem abordados, nas competências a serem formadas, no tipo de material didático, ou seja, uma explicitação desta relação. E não só dizer que a relação existe, mas sim explicitá-la. E a outra sugestão também nesse item é que tem que existir uma capacitação do corpo social para atuar em EAD. Daí, nessa foi uma questão que se discutiu bastante, só um parênteses aqui, essa relação entre... Mas no presencial também se precisaria de ter essa capacitação, então que essa seria uma exigência do presencial. Mas se chegou à conclusão, como nós estávamos
discutindo os referenciais para a educação à distância, não adiantava nós trazermos isso. Onde nós podemos mudar, que é o que está sendo construído, são os referenciais para a educação à distância. Então, a gente acha que nos referenciais para a educação à distância é fundamental constar essa necessidade de capacitação. Agora, como isso vai ser feito é a posterior, mas que tem que ter uma capacitação do corpo social, porque nas ferramentas de qualidade, naquele referencial que nós recebemos ontem, existe a necessidade de, entre aspas, uma capacitação do aluno para atuar em EAD, mas ela não se referencia nada a uma capacitação dos professores e dos tutores e dos gestores a atuarem em EAD. E nós achamos que isso era importante. Então, esses dois adendos da capacitação e da explicitação da inter-relação entre o modelo epistemológico e o restante das diretrizes. Acho que, rapidamente, era isso nesse item. Não sei se alguém do grupo tem algum... Deise, Ana, alguém mais tem algum comentário, alguma coisa? Não, é só a professora Marijane ontem comentou, unindo as tuas primeiras palavras de flexibilidade, dinamismo, que a gente falou sobre diálogo, né? E a professora Marijane acho que destacou bastante a necessidade de atemporalidade, ou assim, de procurar, desde o PPP, né, desde o projeto político-pedagógico, prever uma flexibilidade que abarque essas mudanças, que não faça uma coisa que caduque dali 2 semestres, né? Como a gente estava falando em AD, as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas. Então, se a gente exige e restringe, achei muito forte dizer, exigir que tudo se ramifique a partir da opção epistemológica. Sim, lá é baseado, mas lá já prevê também uma flexibilidade no PPP, né? Então, como a gente pode congregar isso? Eu acho que é bem importante, a essência do que a gente estava discutindo, né? Essa flexibilidade. Assim. Alguém mais gostaria de algum comentário sobre as nossas sugestões do grupo? Não sei se vai ter discussão agora ou é simplesmente apresentação, Renan, não sei como é que é só... A ideia, professor Júlio, era que os grupos apresentem o seu relato, né? Os resultados das discussões de ontem, e no final do dia, lá no final da tarde, melhor dizendo, o professor Sérgio vai apresentar, então, uma junção desses relatos, que seria a base para a construção dos nossos referenciais de qualidade. Então, a ideia era essa. O grupo vem, apresenta, relata, depois, no final, a gente junta esses relatos em um único documento, que vai servir de base, então, para a construção desses referenciais da URGS, que, por sua vez, servirão de base também para a construção do nosso projeto de avaliação da EAD na universidade. No segundo item que nós tínhamos, então, nós mais ou menos dividimos a nossa discussão em 2 grupos. Dois momentos. Um foi esse da questão do educação e currículo, e o outro era em termos do material didático. No primeiro item, a gente discutiu amplamente, mas conseguimos, no grupo todo, chegar a um certo consenso de quais seriam, ou seja, isso que a gente referendou, né, que seriam os referenciais de qualidade do MEC, com essas considerações. Já em relação ao material didático, o consenso não foi tão grande. Então, nós vamos trazer aqui algumas ideias, o que se discutiu, o que se chegou a um consenso, mas se percebeu, não só porque o tempo não foi suficiente, mas porque não se conseguiu, o debate necessitaria um aprofundamento maior. Então, eu diria, como relator, que essa etapa do coisa não foi cumprida no nosso grupo. O que se percebeu, então, que os referenciais de qualidade, enquanto que para a questão da educação e currículo, eles estavam bem genéricos, bastante abrangentes, como a gente tem permeado as nossas avaliações, as nossas qualidades aqui na URGS, já no material didático não. A gente percebeu aqui uma forte influência do material do CEDERJ, né, que foram os oriundos, que estão os dirigentes da SED, tanto na UAB quanto na SED atualmente, são oriundos do CEDERJ, acreditam muito naquele modelo. Então, os referenciais de qualidade
apesar de em alguns momentos estarem genéricos, ali eles estão bastante, então, define claramente o que é um guia do professor, o que tem que ter, como é que tem que ter um guia do aluno, e nós consideramos, não temos a certeza que devemos ser tão assim como está nos referenciais de qualidade para o material didático. Se discutiu bastante, então, essa questão do material didático, uma coisa que eu acho que eu não relacionei no outro, mas essa questão da interação, então, é fundamental. Então, isso no material didático deve se refletir, essa necessidade, essa opção por interação dentro da URGS. Então, lendo algumas coisas que foi feito aqui. O material didático tem que dar conta do que acontecerá no curso. O material previamente inventado e criado. Como se faz material didático, se fornece feedback ao aluno no próprio material, introduz dinâmica que tem que ver, depende do tipo de disciplina, das preocupações e necessidade daquela disciplina. Material didático, receptivo e aberto a mudanças, complexidade, reeditável, passivo de ser melhorado, autoria coletiva, autonomia do material, ou seja, passivo de ser melhorado por outro, dinâmica interativa com os próprios materiais, trabalho de planejamento em grupo multidisciplinar, consensos mínimos, produção em consonância com o projeto pedagógico, autonomia do professor. Esses foram alguns tópicos que a Marijane colocou, então, mas o que se chegou ao consenso lá do trabalho em relação ao material didático, que é fundamental que se tenha uma equipe multidisciplinar, que essa elaboração do material didático não é cargo de uma pessoa sozinha, tá? Que vários devem atuar no material didático. Daí houve um debate bastante grande sobre essa questão, que é uma coisa que ela colocou aqui, sobre o grupo multidisciplinar e a autonomia do professor. Então, como tu está levantando o braço, eu acho que não... Só quem sabe, deixa eu terminar, depois a gente já dá para as pessoas do grupo que estavam, acho que a ideia era essa. Só a contribuição, só para justamente estar falando do interdisciplinar, o que eu vi que não constou ainda, que seria interessante, é a questão da arquivologia e da biblioteconomia em relação a bibliotecas digitais e a gerenciamento desse conteúdo e da manutenção desse conteúdo. Então, eu acho que nessa discussão de ensino à distância e do material, é importante considerar isso também. Onde esse conteúdo vai ficar guardado, como vai ficar guardado, o acesso, as mídias e os softwares que vão ir mudando, aí tem emodulação, enfim, todas essas coisas. Só um ponto, né? Que o gerenciamento dessa informação a longo prazo é importante considerar no caso de ensino à distância. Agora o Renan que decidiu, ou seja, ele não estava no grupo, isso não é só uma contribuição, sim, desculpa se eu atrapalhei, mas não atrapalhou, só deixar bem claro, né, que o que eu estou lendo é um relato de uma discussão que houve, né, não querendo que isso não seja importante, deixar bem claro, né? Então, só estou dizendo, o Renan agora decide o que... Professor Júlio, posteriormente à apresentação do Grupo 1, nós colheremos a contribuição do participante aqui do seminário e faremos um adendo, então, a essa discussão aí, ok? Sem problema, só estou tentando trazer aqui o que o grupo chegou ao consenso, né? Ou seja, o único consenso que chegou, então, em relação ao material didático, é que nós devemos continuar investindo nessa questão da interação de materiais interativos, e que tem que ter um grupo multidisciplinar atuando na produção desses materiais. Como é que é? Sim, eu já... Lúcia está colocando... Luciane está colocando, que foi justamente o que deu um debate bastante grande, esse dinamismo, e daí nós não chegamos à conclusão do grupo, não conseguimos chegar ao consenso em função da hora. O material tem que ser dinâmico, ou seja, ele vai ser alterado, mas como vai ser conduzido essa dinâmica? Isso acho que o grupo não chegou ao consenso. Então a gente achou por bem que ele tem que ser dinâmico, tem que ser interativo, mas como conduzir isso não se chegou a um consenso. Acho que é isso, né, Luciana? Acho que é o resto pessoal do grupo, acho que é isso que... Passa ali para ela, por favor. Que nosso grupo foi bastante caloroso a debate, né?
Mas é que é o seguinte, assim, como o Júlio falou de fazer um grupo multidisciplinar, e nós não chegamos a ponto de detectar quais são esses grupos multidisciplinares que vão participar, que eu acho que aí já é uma segunda etapa, uma etapa mais minuciosa assim, da questão. Cabe dizer que nesse calor a professora Marijane encerrou dizendo que sem autonomia, nem ela, que é a vice-coordenadora do curso de Pedagogia à Distância da URG, sem autonomia do professor, ela não quer estar na EAD. Só esclarecendo o que está acontecendo aqui, nós tivemos um debate bastante, como ela falou, bastante caloroso, né? Mas essa foi a posição da Luciane e da Marijane, mas nós optamos por não trazer essa opção porque não foi o consenso, ou seja, nós não conseguimos, ela posicionou isso, então, da Marijane colocou essa posição dela, mas não foi o consenso do grupo que este seria trazido. Tá? Então, só esclarecendo que realmente foi calorosa a discussão no grupo. Tá? Mas a gente optou, então, por trazer o que tinha ficado em consenso e não o que... Tá? Era isso, então? Acho que é isso, né? O pessoal que estava... Tá? Então, acho que era isso. No nosso grupo, acho que foi isso, então. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, professor. Puxa vida. Que bom que a discussão foi acalorada. Mesmo porque não tinha ar-condicionado lá em cima, né? Bem, obrigado, professor Júlio. Obrigado ao grupo de trabalho 1. Convido, então, a professora Eliane Moura, por favor, até aqui à frente, apresentar o resultado das discussões do grupo 2. Bom dia. Eu acho que eu vou procurar ser bem objetiva, direta, né? Embora a gente tenha saído daqui às 17h15 e não tenha conseguido trabalhar num dos itens, né? Foi uma discussão assim muito boa e a gente precisaria, acho que mais uns 3 dias, né, professor Silvestre? O grupo foi muito bom, foi um grupo de pessoas bem comprometidas com a EAD. E eu e a Ellen procuramos trazer para a gente produzir, né, melhor. Nós trouxemos a apresentação de um PowerPoint com os aspectos principais da discussão para a tarde, né? E não conseguimos trabalhar especificamente, discutir um dos pontos que era a equipe multidisciplinar, mas ficou nas nossas conclusões, considerações finais, eu acho que conseguimos abranger. Então, eu vou pedir auxílio a todos os que fizeram parte do grupo ontem à tarde para interferir, auxiliar, né, em tudo aquilo que possa contribuir para melhor esclarecer. O nosso grupo era Equipe Multidisciplinar e Sistemas de Comunicação. Então, a partir da apresentação dos pontos que nós trouxemos para discussão, alguns aspectos foram pontos-chave na discussão e bibliotecário tem mania de procurar palavras-chave, né? Então, eu acho assim que algumas palavras-chave que serviram para a pauta da nossa discussão foi a questão do controle na EAD. Discutimos sobre esse aspecto, né? Será que do outro lado do computador é mesmo o aluno quem faz as atividades, quem participa, quem corresponde, né? E aí nós chegamos à conclusão de que o pedagógico prevalece sobre o controle, né? Que a preocupação primeira do professor deve ser o processo de aprendizagem, sustentado, né, num aspecto pedagógico, prevalecendo sobre o controle, porque se a gente tem esse compromisso com essa caminhada, com esse processo de aprendizagem, o controle acontece de uma outra forma, né? Então, nós dividimos em 2 itens principais.
recomendações gerais para a elaboração do projeto pedagógico de cursos à distância no ensino superior e recomendações gerais para cursos à distância. Então, com enfoque no projeto político-pedagógico, nós chegamos a alguns pontos para serem discutidos e trazidos à plenária. Então, um deles é a inserção de ações de instrumentalização para a EAD, abarcando a apropriação tecnológica e educacional. Eu acho que aqui também já abrange a equipe multidisciplinar, que seria a apresentação do ambiente virtual de aprendizagem a ser trabalhado, do acesso e uso das ferramentas tecnológicas, do conhecimento dos objetos de aprendizagem. Então, a gente vê que a gente permeia por essas outras áreas que os outros grupos discutiram. E essa instrumentalização é essencial para início, né, de qualquer projeto em EAD, da equipe, né, dos atores desse processo. O segundo item foi a compreensão da natureza do projeto pedagógico por parte de todos os atores do curso. E aqui a gente indicou alguns desses atores: alunos, professores, tutores, coordenadores e demais envolvidos no processo. Então, assim, além de compreender o plano, é conhecer esse plano e se aliar a esse plano. Né? Conhecer quais são os objetivos que se pretende alcançar, quais são as estratégias de trabalho, que as atividades a serem apresentadas e cobradas não se resumem em cumprimento de tarefas, né? Que o aluno não é um simples tarefeiro, mas que as atividades que ele vai desenvolver são programadas, né? E tem uma sequência lógica, pedagógica, para essa bagagem do seu conhecimento. Alguém do grupo quer ajudar a complementar? Tá? O terceiro item, e que foi bastante discutido, principalmente a questão de conceitos dessas palavras, que não são assim simplesmente jogadas num plano político-pedagógico, ou que serve fundamentalmente até de paradigma desse plano, é a ênfase em alguns processos. E esses processos devem fazer parte desde o primeiro momento até a finalização do curso, da disciplina, né, do projeto. Então, ênfase nos processos de interação. E aí nós discutimos bastante o que significa a interação. E essa interação não só na mão de aluno-professor, né? Mas interação professor, tutor, aluno, professor, tutor, tutor, aluno e aluno e aluno. Né? Essa ação entre todos. Né? O processo de comunicação, calcado não nesse processo mecânico de emitir o código, de ter o codificador e o decodificador, ou o emissor e o receptor, né? Mas nesse processo bem mais amplo, que a EAD possibilita também, que é a questão de expressar e perceber. E nesse expressar do professor, do tutor e do aluno. Não centrado o expressar no professor, né? E do estudante, do tutor e do professor também perceber, né? Entre todos esses atores sociais. E calcado em todos os nossos sentidos, né? Então, quando a gente pensa na Web 2.0, que é a produção de material, na Web 3.0, que já está aí, né, na questão dessa interação entre a produção, e pensando já na Web 5.0, calcado na questão do afeto que se estabelece e que nesse processo de comunicação também é possível na EAD. A interatividade, né, que é diferente da interação. A interação entre as pessoas, entre os sujeitos, e aí o professor Silvestre
trouxe Vygotsky aqui, né, que contribuiu bastante para o grupo, e em alguns momentos assim eu lamentei não ter uma MP3 para gravar as falas, porque a gente perde ricos momentos de oralidade que ficam na oralidade, né? Então, essa interatividade dos estudantes com as ferramentas, né? Não no processo mecânico, mas também nesse processo de interação e de aprendizagem. E outros dois conceitos bastante importantes que a gente discutiu, a usabilidade e a acessibilidade. Quer dizer, o acesso e o uso para todos, né? Indistintamente de alguma limitação que alguém possa apresentar. O quarto item, também nós discutimos, integração e interligação, que são dois conceitos também distintos, né? Entre as disciplinas, e aqui a gente entra na questão da multidisciplinaridade, atividades e demais ações do curso. Então, a integração e a interligação entre, né, todo esse processo. No último e quinto item dessa primeira parte, nós sugerimos o aprofundamento dos seguintes conceitos. E quando a gente pensa no aprofundamento dos conceitos, uma questão pertinente aos professores e aos tutores, numa discussão, inclusive, com os estudantes, né? Então, nós trazemos aqui alguns conceitos que devem ser discutidos, né, aprofundados, né, e até integrados à ação educativa. O primeiro que nós trazemos é aprendizagem em rede. O que significa? Né? E aqui entram os conceitos anteriores de interação, de comunicação, de usabilidade, acessibilidade e interatividade. O segundo conceito para discussão e conceituar e compreender, comunidade virtual de aprendizagem, né? No sentido de comunidade. O terceiro é a questão da presencialidade. Ontem também são conceitos que a gente trouxe e que a gente viu que no turno da manhã de ontem já foram trazidos, né? Na fala do professor Sérgio e da professora Marlis. Virtualidade, o que é virtual e o que é presencial, e o que é presencial e o que é virtual, né? Autoria, é outro conceito que na EAD é importantíssimo, né? Autonomia. Então, quando a gente pensa em acesso e uso, está implícita a questão da autonomia do nosso estudante no processo de aprender. E mais duas palavras, e aqui eu lembro do Júlio e da Mara, né, que fazem essa distinção, mas que a grande maioria dos autores usam indistintamente, que é colaboração e cooperação, né? Exatamente. Bom, alguma coisa, gente, do nosso grupo desse item 1? Tá ok? Eu vou passar para o item 2 para finalizar. Bom, as recomendações gerais, então, para os cursos à distância no ensino superior. Primeiro, que nós achamos muito importante, a institucionalização de ambientes virtuais de aprendizagem, né? Seja através da universidade, da SEAD, né? E aí foi discutida a questão de ter opções de várias escolhas, ou que seja um único, né? E esse único, será que é acessível para todos? Então, é importante para se trabalhar em EAD que se tenha, né, os ambientes. O item 2, aproveitamento, comunicação e compartilhamento das experiências desenvolvidas na concretização de novos projetos. Eu acho que a página da SEAD já permite, né, que a gente acesse, que leia, mas a gente quer mais. A gente quer espaços, né, para que os que estão iniciando na EAD, iniciando projetos, né,
Não comecem com todas as dificuldades daqueles que já estão caminhando, que já passaram por essas dificuldades iniciais, né? E que podem servir de apoio, de suporte, né? E até de estímulo para os que estão iniciando. O terceiro item, formação inicial e continuada de professores e demais integrantes da equipe do curso, que o Grupo 1 também já trouxe. E o quarto, não menos importante, a promoção de encontros periódicos. Aqui nós colocamos encontros, mas esse seminário, né, eventos, esse seminário já é uma concretização dessa nossa solicitação para debate e aprofundamento dos temas que envolvem a EAD. Né? Porque eu acho que quem participa daqui passa na sua instituição, né, a também levar esse trabalho com melhor qualidade, com mais segurança, né, e com vontade mesmo de que a EAD, pelo menos na nossa instituição, seja com qualidade, que seja um referencial de qualidade. Professor Silvestre, não sei se o senhor gostaria de acrescentar. Bom, então, foi bem sintetizado, né, em itens, e foi essa proposta que o Grupo 2 chegou. Agora, se nos deixassem, hoje a gente continuaria o dia inteiro, né? Pois não. Oi. Eu achei excelente assim, os apontamentos também. Eu vejo como é importante essa reflexão sobre os conceitos, né? Foi também um debate nosso, no nosso grupo, porque não no sentido de fechar, mas justamente de abrir, né, e discutir. E eu vejo que, por exemplo, no curso de música, é uma preocupação muito importante no sentido de comprovação de interação com o material virtual, né? Então, os alunos têm bolsa, então eles precisam cumprir a chamada. Então, cada semestre, ou enfim, se testa algumas coisas e se mantém para comprovar, né, a quantidade de presenças disso, no sentido de porque tem que ter um número para passar, né, para poder comprovar a bolsa. Mas no referencial, na URGS, né, como a gente poderia ter essa comprovação que realmente possa separar o pedagógico? Então, ter uma ou não, se é que, né, tem que separar o pedagógico dessa comprovação de interação, dessa presencialidade, né, todo esse conjunto de coisas, como a Patrícia Berhard estava falando, ou como fazer isso, né? Porque no caso específico de alguns cursos tem não só a comprovação de participação e desenvolvimento do processo pedagógico, mas tem a comprovação numérica, que às vezes tem que passar um dado exato para o ministério, para o órgão tal, para... Então, como está previsto isso, né? E como é importante a discussão desse conceito de presencialidade, né? E de comprovação de interação com o material, né? Eu acho que são conceitos que devem ser discutidos, aprofundados, né? E elaborados. Mais alguma questão? Alguma consideração do grupo que eu tenha esquecido? Bem, como não há mais alguma consideração a ser feita sobre os relatos aqui apresentados, nós faremos então um intervalo para o almoço. Agradecemos a professora Yane Moro pela sua participação. Vimos que as discussões foram acaloradas. No grupo que eu participei também foi. Mas eu agradeço o grupo, que eu realmente nós notamos o interesse que a comunidade tem na educação à distância aqui nessa universidade. Faremos então um intervalo. Obrigado, professora. Absolutamente. Um intervalo para o almoço. E a partir das 14 horas, então, teremos o relato do grupo 13 e do grupo 4. Esse intervalo tão longo, gente, é porque nós estamos no campus do Vale e aqui para a gente almoçar é meio complicado. Por isso a gente estendeu um pouquinho o horário. Realmente é um pouco extenso, mas nós temos dificuldades para conseguir um local com rapidez para almoçar. Então, retornamos às 14 horas com o relato do grupo 13 e posteriormente do grupo 4. Obrigado. Boa tarde.
reiniciando as atividades do nosso seminário Qualidade na Educação à Distância na URGS. Teremos nesse momento o relato do grupo 3, que tratou da questão diretamente, né, de avaliação. Um instante antes, o professor Silvestre gostaria de fazer algum comunicado. Boa tarde a todos. Estamos indo para os finalmentes, né, agora do seminário. Eu só gostaria de comunicar que o professor Sérgio Franco, secretário de Educação, à distância, ele precisou se ausentar agora no início da tarde, em virtude de um chamamento para uma reunião com o magnífico reitor, e que nós esperamos contar com a presença dele mais no final da tarde, no encerramento dos trabalhos. Tá, ok, obrigado. Professora Cláudia, por favor, compareça à frente e fazer o seu relato. Boa tarde a todos, então, a todos. Vou sentar aqui na mesa para ficar mais fácil. Bom, o relato, então, do grupo 3, que tratou do tema avaliação, ele foi moderado na tarde de ontem, então, por mim e pela professora Denise Leite, que trabalha na FACED, e eu trabalho na Secretaria de Avaliação Institucional. E nós procuramos fazer uma síntese, então, das discussões que foram feitas, né, ao longo da tarde de ontem. Por sinal, uma discussão muito interessante, muito proveitosa. Foi até difícil conseguir sintetizar, né, num documento assim, todas as contribuições, né, que conseguimos avançar, e algumas ficaram até, de uma certa forma, latentes, assim, para a gente continuar esse debate ainda, né, até o final deste evento. A professora Denise Leite, ela vai chegar um pouco atrasada, ela está envolvida com bancas de qualificação do doutorado, mas ela disse que viria, então, participar conosco ainda dessa tarde de hoje. Eu vou começar, então, a relatar mais ou menos o que a gente trabalhou ontem. O grupo 3, então, seminário de avaliação EAD, foi coordenado por mim e pela professora Denise. Foram feitas as apresentações, tá, com a presença, então, do professor Sérgio Franco, da SEAD, os funcionários da SEAD ali, da Luciane, que fizeram a abertura, então, da discussão do grupo. Estavam presentes, então, representantes, então, da comissão própria de avaliação, o Hubert, ali, dos funcionários do CPD, a professora Mara, a professora Graziela Giacomaso, a professora Suzana Lopes, do curso de agronomia da EUERGS, tutores de AD, então, dos cursos aqui da universidade. A discussão, então, ela iniciou com a leitura das diretrizes do MEC, então, para avaliação em educação à distância, comentando-se que o subitem a ser discutido e trabalhado, no caso, a avaliação, envolve tanto a questão de avaliação de aprendizagem quanto a questão de avaliação institucional. Então, procuramos focar nesses dois aspectos. A avaliação, ela produz ideias novas, ela constrói conhecimentos, seja ela avaliação de aprendizagem ou avaliação institucional. Uma dimensão mais ampla que deve ser discutida, então, quando se trata de estabelecer os referenciais de qualidade em EAD na URGS. As diretrizes do MEC, então, elas referem-se aos modelos de avaliação de aprendizagem, né? A professora Denise Leite salientou isso, comentou isso, né, durante todo o evento. Então, das 2h15 até as 4 horas, o grupo discutiu a avaliação da aprendizagem, e das 16 horas até as 17 horas, se trabalhou um pouco mais a questão da avaliação institucional. Até porque nós temos que saber que há uma distinta relação entre os dois, e que, basicamente, nós, enquanto universidade, precisamos estar atentas a esses dois, né, digamos assim, modelos de avaliação. Então, destacaram-se ao longo da tarde as seguintes afirmações, comentários e sugestões dos participantes. Nós separamos, então, em duas partes esse relato. A parte relativa à avaliação da aprendizagem EAD e a avaliação institucional. Em relação à avaliação de aprendizagem, a ênfase foi na necessidade de definir, de conhecer os recursos que as ferramentas vão oferecer. Então, alguns integrantes, né, que estavam presentes comentaram e enfatizaram esta importância, que nós precisamos, basicamente, enquanto universidade, definir o que nós, enquanto instrumentos, vamos estar trabalhando. Tá? Tendo em vista porque os alunos estão em locais diferentes, estão distantes.
Para isso, é preciso definir que relatórios serão produzidos e qual o peso a ser atribuído a cada relatório. Um segundo item, até esse item aqui foi comentado pelo professor Sérgio Franco, ele diz assim que um curso ele define um projeto no primeiro momento, né? Se tem que se definir um projeto, né, de avaliação, um projeto de disciplina, um projeto de curso. E baseado neste modelo de avaliação, que foi o modelo referenciado anteriormente, né? Não se tem a gente como começar qualquer trabalho de avaliação sem definir quais são os modelos que nós vamos estar adotando. Esse modelo ele pode ser formativo, por exemplo. Tá? E quando propõe esse modelo, os mecanismos eles têm que ser adequados aos modelos definidos. Na EAD, o instrumento utilizado acaba sendo definidor desses parâmetros. Se um modelo define algo e o instrumento não condiz com a realidade, o mesmo não funciona. Então, basicamente, então, foi bem enfatizado essa questão. Um terceiro item foi que a compreensão da avaliação ela pode ser mais ampla do que a própria concepção do próprio modelo. Isso foi uma afirmação da própria professora Denise Leite, né? Ela disse assim que nós temos que prestar atenção nisso, que ao compreender a avaliação, nós precisamos entender que essa compreensão ela pode ser até mais ampla do que a própria concepção do modelo pré-estabelecido no início. A questão dos pesos atribuídos à avaliação por parte das disciplinas, dos cursos, também foi um foco das discussões da tarde de ontem. Né? Ou seja, como devemos considerar a avaliação da educação à distância? Tá? Qual é o peso da prova presencial? E daí a gente caiu nessa discussão. Né? Ou seja, se tem, em termos de diretrizes do MEC, alguma coisa estabelecida em relação a o quanto se tem que colocar, né? Quanto se vale cada disciplina, prova, etc. Por exemplo, a minha avaliação presencial, a professora colocou, vale tantos por cento. E as outras, como que isso funciona? Então, se começou a trabalhar em cima disso. Daí o professor Sérgio colocou uma resolução da educação à distância que trata dos PPC dos cursos, tá? Mencionando os percentuais de avaliação. Tá? E ele coloca assim, ele reforça dizendo que há um posicionamento dúbio, né, em relação a esse ponto, né, tendo em vista que mais da metade do peso tem que ser na forma de provas ou exames presenciais. E no momento que a gente começou a discutir isso também, não necessariamente tem que ser uma prova presencial, pode ser um trabalho, enfim, alguma coisa que caracterize que o aluno tenha que estar presente para efetivamente, né, realizar a avaliação. O professor coloca também que a função do professor é explicitar aos alunos os seus critérios de avaliação. Tá? A relação não é tão direta como no ensino presencial, abrindo um leque enorme de possibilidades. E é aí que está a inteligência em criar uma certa flexibilidade. Então, o professor comenta e reforça isso, que na educação à distância, acho que cada vez mais cabe ao professor, né, despertar e ter criatividade em relação a esse modus aí de operação. O professor vai usar mecanismos diferentes, os instrumentos utilizados devem ser diferenciados. Ter esses instrumentos somativos também. No início, a gente colocou que, dependendo da concepção de avaliação que pode ser formativa, pode chegar um momento também que o professor, no momento de definir seus critérios de avaliação, também efetivamente vai dizer que a avaliação também vai ser formativa e de que forma isso vai estar acontecendo. Alguns professores podem considerar que a prova é essencial e outros podem dizer que os trabalhos são mais importantes. Então, isso depende de cada um. Um outro ponto discutido foi que no processo de avaliação é necessário definir o que é presencial, né, e isso não necessariamente uma prova, reforçando, então. E daí se entrou numa discussão bem interessante, que é em relação à questão cultural, a questão de cultura. Né, o grupo começou a trabalhar muito isso. Né, na nossa cultura, não acreditamos muito nisso, diferentemente do europeu, porque é preciso realmente ter a certeza de que está sendo avaliado o próprio aluno. Por isso que se tem essa prova presencial, ou esse exame que o aluno tem que ir lá para garantir que efetivamente é ele que cursou, né, o seu curso. Enfim, né? A construção do conhecimento em avaliação presencial ou não presencial, ela é estrutural. Este é um pressuposto básico. Tá? A professora Denise afirma isso. A avaliação é um conjunto de pressupostos. Tá? Temos mais um colega que deu essa contribuição. Ele diz assim, que é possível mensurar, avaliar, etc. É possível elaborar uma disciplina numa ementa com conteúdo coerente com a concepção do modelo. Mas como fica a questão da avaliação, que não é feita pelo professor da disciplina, tá? E vem pronta, planejada por outros?
que são todos esses materiais hoje, dependendo do curso que a gente está aderindo, que já vem tudo pronto, material didático, etc. E cada vez mais o professor perde essa questão da autonomia, e se começou a trabalhar muito essa questão da autonomia em relação à elaboração dos seus próprios materiais, né, didáticos. Então, como tratar a questão dos materiais que já vêm prontos e o professor não possui autonomia para trabalhar? Como trabalhar a questão de avaliação nessa concepção em termos epistemológicos? Então, se começou então, a trabalhar um pouco em cima disso. A ideia da OAB, né, até se coloca, a única autonomia que temos é a didática. Né, nesse sentido, questiona. Né, isso foi um questionamento até do professor Sérgio. Nós, na URGS, vamos participar desse tipo de proposta? Tá? Qual é o papel do professor enquanto universidade e nesta universidade? E até ele responde, o papel do professor é planejar a disciplina. Mas e se não for ele que planeja? Como que isso vai acontecer? Qual é o nosso posicionamento enquanto instituição? Se o professor possui autonomia sobre o material, é possível fazer essa distinção. Né? Então, a gente chegou a essa conclusão. É possível estimular, né, no aluno essa questão da interpretação. É preciso conhecer, para isso, os mecanismos de interação. Quais são os mecanismos de interação que vão estar sendo colocados à disposição, né, dos alunos, da comunidade, enfim, para que isso efetivamente aconteça. Então, um outro ponto, ao pensar a educação à distância, pensa-se no aluno autônomo. Né? Então, toda a discussão levou mais ou menos para esse lado. Ou seja, quando a gente começou a trabalhar essa questão da avaliação, etc., se é presencial, não é presencial, qual é o percentual em relação à avaliação, se coloca, bom, eu só consigo enxergar, e a professora Denise afirmou muito isso, o aluno no ensino à distância como sendo alguém, né, autônomo. Então, é preciso pontuar essa questão cultural, compreender o conceito de autonomia. Eu acho que isso seria um primeiro ponto fundamental. Não é de se esperar que o indivíduo, no início de formação, consiga tornar-se autônomo. Né? Então, o grupo chegou a essa conclusão. E a professora cita a obra do Morin sobre o paradigma da complexidade, que aponta a necessidade da pergunta na construção da autonomia. Então, ela nos auxilia nesse sentido. Ela diz que avaliar é um processo. Mesmo que o material de avaliação esteja pronto, cabe ao professor fazer com que a autonomia do aluno se desenvolva. A pergunta é o meio que induz ao pensamento divergente, a reflexão, a autonomia intelectual. O que a educação à distância promove é a autonomia. E este é um ponto. E nós não temos como não considerar. Mesmo se tudo estiver pronto, cabe ao professor estimular a interação ao longo do processo, usando a metodologia da pergunta no fórum, o chat, etc. Né, dependendo do que se tem à disposição. E mais 2 pontos para fechar essa partezinha. Né, ela coloca assim, então a necessidade de pensar a avaliação, tendo em vista os processos de reconhecimento de cursos que irão acontecer. Aliás, esse comentário foi do professor Sérgio Franco, no momento que ele estava saindo da sala, ele coloca que hoje, na URGS, nós precisamos principalmente pensar a avaliação, tendo em vista os processos que estão acontecendo de reconhecimento, e a necessidade de se ter processos de avaliação no meio do curso, e não somente no final do curso, como uma pesquisa de enquete, de satisfação, para saber se está tudo bom ou ruim, mas que não se tem depois como atuar também durante o processo. Então, ele nos deixou esse estímulo ao grupo, né, no momento. E, por fim, se coloca que o modelo de aprendizagem condiciona o modelo de avaliação. Né? No início, a gente se colocou, se temos que definir modelos, então, né, concepções de avaliação. Então, nesse momento, o modelo de aprendizagem condiciona esse modelo de avaliação. É o modelo que se refere à aprendizagem do aluno. Muitas vezes, o tutor não tem a mesma concepção de ensino-aprendizagem do professor. Daí se começou a comentar muito também sobre essa questão do papel do professor e do papel do tutor em relação à educação à distância. Às vezes tem concepções próprias e a utiliza de forma independente do planejado pelo professor. Né? O tutor, muitas vezes, ele está tão livre, tem uma autonomia já tão grande que, muitas vezes, ele até já se separa um pouco da concepção do professor da disciplina. O jeito que questiona depende do tutor, do perfil dele, assim como da sua experiência. Então, os pressupostos, pegando esses 13 itens que foram elencados, foram divididos em 2. Os pressupostos, então, sobre a avaliação da aprendizagem. O primeiro seria, então, a importância, né, fazendo um fecho dessa primeira parte, seria a importância dos projetos pedagógicos dos cursos, tá, de ensino à distância.
e também do PDI da universidade, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional da URGS. O PPC, que seria o Projeto Pedagógico de Curso, se rege pela legislação. O PPC explicita com clareza a metodologia de avaliação naquele curso, a fim de que o aluno, posteriormente, não enfatize que não havia tomado conhecimento e possa tomar medidas legais contra a sua avaliação naquele curso. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. A avaliação da educação à distância tem um ritmo próprio. Para alguns, ela é mais taylorista e sistêmica. Para outros, a avaliação tem uma fase mais diagnóstica, de processo, que envolve mediação e de resultados. Instrumentos e objetos de aprendizagem devem estar em acordo com os pressupostos do projeto pedagógico de curso. A avaliação final, que é um exame, não precisa ser necessariamente uma prova escrita. Deve constar no projeto pedagógico de curso. Então, essa seria uma primeira conclusão. A segunda seria que a avaliação e educação à distância, ela é um veículo de autonomia dos estudantes. Nesse quesito, entra a mediação do tutor e do professor. Quanto mais aberta a estrutura, mais tempo de diálogo. E mesmo que a avaliação seja centralizada ou pré-planejada, é preciso, né, de tutores e professores desenvolvam uma preocupação grande com relação à tecnologia da pergunta. O como perguntar, né, e como trabalhar essas questões então, da pergunta-resposta, da pergunta-resposta. Não sei se querem fazer algum... Vou continuar? Depois nós colocamos uma série de itens em relação à questão do perfil dos alunos da URGS. Né, porque, saindo um pouquinho dessa parte, entrando um pouco na parte da avaliação institucional, se começou a trabalhar muito, a discussão foi muito para essa questão do perfil, que nós não podemos também diferenciar a questão do perfil dos alunos presenciais da URGS do aluno à distância, e que nós temos, né, essa nossa obrigação enquanto instituição de fazer com que esses parâmetros eles sejam até similares. Se coloca assim, então, que o novo aluno da universidade que vem a estudar em ambiente à distância, então, se trabalhar a questão, então, hoje, uma professora colocou a questão da democratização do ensino, tá? E as consequências dos ambientes culturais diversificados. Né? Então, isso tudo surgiu eu até vou colocar a experiência, porque, por exemplo, o curso de música da universidade, que tem alunos espalhados pelo Brasil todo, e como a gente garantir que, efetivamente, o perfil de um aluno, né, um aluno que está ingressando no estado de Rondônia, seja o mesmo aluno que está ingressando, né, aqui, pelo nosso processo seletivo aqui da URGS, até porque isso aconteceu, houve na fala, dizendo que nosso vestibular aqui, realmente, ele seleciona os melhores. Nós queremos isso, enquanto universidade, para o presencial, e nós queremos que isso também aconteça na distância. Então, foi mais ou menos isso que se colocou. Então, o que ensinar, como os cursos são oferecidos em diversos estados do país, há experiências de aprendizagens lindas, a professora coloca. Tá? É possível ver os avanços que tiveram os alunos desde o ingresso, desde a forma de escrita, né, no momento em que começam a se desenvolver ambientes à distância. Então, foi um relato de experiência que a professora, a tutora do curso de música colocou. Então, quem é, e para isso tudo, quem é o aluno que está avaliando, qual é a sua cultura, a questão da inserção social. O perfil do aluno, então, ele é diferente dependendo do curso. Tá? Até a educação à distância ela não pode ser diferente do presencial e devemos pensar desta forma. Então, foi o Renan que nos comenta isso. Então, a qualidade que temos em um aluno do estado de Rondônia é diferente do aluno presencial da URGS. E daí a professora Denise coloca assim, por isso a avaliação diagnóstica é fundamental. Por isso não temos como trabalhar a questão hoje de um processo avaliativo sem trabalhar no início do processo essa diagnóstica. Ou seja, quem é o nosso público? Qual é o perfil de alunos que estão ingressando? Qual é o perfil de alunos que têm a expectativa de ingressar, as necessidades de ingressar nesse tipo, né, de curso, nesse tipo de trabalho? Então, se não tivermos condições de compreender e conhecer a avaliação, de avaliar o mercado, de avaliar, né, mais tarde o mercado ele vai fazer isso, ele vai selecionar, foi uma outra fala de um outro professor. Então, tanto a avaliação de aprendizagem quanto a avaliação institucional devem pensar no modelo desejado, como consta nas diretrizes do MEC. Tá? Alguns consideram que é uma oportunidade, outros que é uma questão de infraestrutura. Tá? Porém, extrapolar o que o MEC pensou sobre EAD, hoje, na nossa universidade, acreditamos, aliás, o grupo, que seja um ponto fundamental, seja um ponto principal.
Então, de tal forma que os meios que os estudantes têm ajudarão a formar o perfil do aluno do EAD da URGS. Tá? Para isso, pensar nos diversos públicos envolvidos, porque dependendo da limitação, tem um conjunto de elementos, tá, que se necessita implementar na educação à distância. Tá? E isso tudo vai estar refletido mais tarde nas avaliações, tanto de aprendizagem quanto institucional. Então, a capacidade do aluno tem a ver com o aprender e se atualizar constantemente, né? Tem a ver com a questão da autonomia e tem a ver com a questão das capacidades, das competências definidas, que culturas trazem os alunos e que dimensões de avaliação poderão ser planejadas ou desejadas. Então, esse é um parágrafo bem importante, acho que foi uma conclusão bem importante de todo esse trabalho. E, novamente, sempre aparecendo essa questão de é necessário ver a questão do PDI da universidade. Então, o que nós queremos ser enquanto instituição de ensino superior, enquanto universidade. Tá? Nós queremos ser um ensino de massa, nós queremos ter o ensino de qualidade tanto na graduação presencial quanto na graduação à distância. Enfim, para que os projetos pedagógicos de cursos, e isso também teve uma fala mais tarde de uma outra professora comentando que os projetos pedagógicos também, dependendo do curso, são todos muito diferenciados e que a gente precisaria ter um norteador para isso, mas para ter esses norteadores nós precisamos também ter um balizamento, né, um alinhamento, e esse alinhamento quem vai nos dar é o próprio PDI da universidade, e que inserido nele vai estar o projeto pedagógico institucional também. Então, a avaliação ela pode colaborar estabelecendo os indicadores das capacidades básicas que o aluno da URGS deveria ter. Tá? Por exemplo, que o aluno consiga aprender a atualizar-se continuamente, demonstrar capacidade para encarar o curso com seriedade. É esperado que o aluno seja altamente disciplinado. Para desenvolver essas capacidades, a universidade ela deve ter uma infraestrutura, foi uma conclusão. Né? Ou seja, não temos como desenvolver capacidades, né, considerando uma série de limitações em termos de perfil, etc., de ingresso dos alunos, sem considerar a questão de infraestrutura. O que nós vamos estar oferecendo a esses alunos? Ou seja, polos com lugar para o aluno estudar, que o aluno tenha acesso à internet, que tenha condições básicas para o estudo. No modelo da OAB, o aluno não pode reprovar. E na URGS, nós queremos um modelo assim, nós queremos um modelo paternalista, o aluno poderia reprovar, o modelo não poderia ser adotado. Enfim, tudo isso são discussões que nós precisamos, né, amadurecer aqui enquanto instituição. Então, a conclusão desta primeira parte seria que o primeiro ponto, por meio do PDI, serão estabelecidos os parâmetros de avaliação da URGS. A URGS, no seu PDI, precisa definir que a AD tem o mesmo projeto de qualidade que existe no presencial. Atualmente, o vestibular da URGS seleciona os melhores alunos. Deverá fazer o mesmo na EAD. Por outro lado, se os PPCs de cada curso são diferentes, o PDI da URGS poderá refletir essas diferenças? A segunda conclusão, a ênfase na relação afinada entre professores e tutores. Como que é esse processo seletivo do tutor? Como que se dá essa? Como que a universidade vem trabalhando isso? Então, temos que pensar nessa relação. E o terceiro, cuidado para que os alunos de EAD tenham as mesmas capacidades do ensino presencial. E daí até se teve uma observação que todos serão avaliados pelo ENAD, né? Até porque a gente teve principalmente música agora, que vai ter alunos que foram inscritos e que o próprio resultado do ENAD já vai ser um primeiro feedback em termos de processo avaliativo. Tá? Então, em relação à avaliação de aprendizagem, acho que o grupo trabalhou bastante, acho que foi o mais puxado a tarde de ontem. Então, essa foi a conclusão da primeira parte, então, em relação a esse tipo de avaliação. E agora eu tenho a relação à parte da avaliação institucional. Continuo? Alguma pergunta? Vou indo. Os colegas do grupo? Qualquer coisa. Em relação à avaliação institucional, então, a professora, né, nós fizemos uma apresentação em PowerPoint, mais no sentido também de mostrar um pouco o panorama da educação à distância no país, pelo último censo, agora que foi divulgado os resultados. Então, a gente colocou mais ou menos para ter um cenário do quanto está esse avanço. Tá? Se colocou, então, um aumento considerável de matrículas em cursos de educação à distância de 2007 para 2008. Ao mesmo tempo, o número ainda pequeno de formandos, né, a partir dos dados do censo divulgado. O número de docentes não está crescendo proporcionalmente à demanda de matrículas. Decidir qual é o número de concluintes que queremos em relação aos que entram,
e é preciso estudar a evasão. Essa foi a conclusão. A partir dos indicadores, dos gráficos que foram analisados lá, a gente tem que chegar a essa conclusão, né? Ou seja, tudo aquilo que está entrando, e a gente percebeu que, principalmente na esfera estadual, ali está tendo um acréscimo muito grande de cursos e matrículas e instituições, e aquelas pessoas que estão entrando efetivamente estão saindo, e como que se dá esse nível de evasão? E depois da apresentação desses gráficos, que foi mais no intuito de caracterizar mesmo a educação à distância, se trabalhou um pouco, se apresentou até o que se tem hoje à disposição em termos de instrumentos para avaliação, né, não seria bem avaliação, mas que estão à disposição da educação à distância. E um deles a gente colocou, que foi o próprio modelo Sinais, que, em termos de institucional hoje, seria, né, o nosso direcionador básico, né? E se trabalhou um pouco em cima das 10 dimensões dos sinais, procurando que seria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A professora Marles, na palestra, acho que pela turma da manhã de ontem, ela comentou. Mas o que a gente procurou trabalhar no grupo foi mais ou menos assim, para cada uma das dimensões, dimensão 1, 2, 3, o que seria mais específico para a parte da educação à distância. Tá? Então, foi mais ou menos nesse sentido, para mostrar o que se tem, né? Em termos hoje de processo avaliativo, o que se tem, o direcionador básico é os sinais. Não se tem ainda um instrumento de avaliação da educação à distância. E até a gente teve um encontro há pouco com a professora Maria Elba, né, em Salvador, e até a gente cobrou isso dela, e da parte da CONAS ainda não se tem, não vai sair ainda um documento pronto para avaliar a educação à distância. O que se tem ainda é o que se tem nos sinais. Então, o que se colocou foi assim, algumas dimensões, tipo a dimensão 2, que trata do ensino, da pesquisa, da extensão, o item 2.3, que se refere especificamente em relação à educação à distância, e trata das políticas institucionais e suas formas de operacionalização, se coloca a dificuldade de elaborar, ao definir indicadores para a educação à distância na URGS. Né? Se discutiu um pouco no grupo essa questão de dados, né, de fontes de informação, de coisas que nós precisamos ainda internamente organizar. Tá? A necessidade de incorporar as questões de EAD nos sistemas que hoje já gerenciam a graduação e a pós-graduação. Né, e isso está sendo, né, trabalhado, eu acho que também é um ponto que a CIAD tem tido muita preocupação, tá? De forma que não se estabeleça um banco de dados paralelos aos já existentes. Né? Nós precisamos, enquanto instituição, estar otimizando todos os esforços e recursos para não estar trabalhando em duas frentes. Né? Ou seja, vamos usar os sistemas que temos e vamos incorporar informações referentes à educação à distância. A sugestão, então, é realizar pesquisas sobre, principalmente, né, hoje, né, tirar um retrato, uma fotografia, tipo, quais são as plataformas mais utilizadas na URGS. Né? Então, acho que isso aí já seria um bom direcionador para a gente pensar nos próprios projetos pedagógicos, os próprios, né, mecanismos de interação que os cursos poderão futuramente estar adotando. Aquilo que mais os alunos usam, aquilo que está acontecendo de uma forma mais, digamos assim, otimizada. Na dimensão 2 ainda, no item 2.5, que fala especificamente da EAD na pós-graduação, lato stricto sensu, se afirma, né, que a EAD ela precisa ser institucionalizada. Definir qual a importância que a URGS vai dar à EAD e o lugar do EAD na URGS. Ou seja, todo momento, sempre estávamos colocando esse ponto positivo. Né? Nós precisamos definir, precisamos institucionalizar, precisamos ter políticas claras e um lugar definido, então, da educação à distância. A URGS, tradicionalmente, é uma universidade com ênfase na pesquisa e na extensão. Talvez a EAD esteja auxiliando a reavaliar o peso da graduação. A professora Denise reforça isso. A dimensão 5 dos sinais comenta muito sobre a questão da gestão de pessoas, né? Parte dos recursos humanos. E ali nesse item 5.5 e 5.6 se coloca a formação do corpo de tutores presenciais e tutores à distância e suas condições institucionais. Esse teve um relato que na Unesc, um relato da situação de tutores, a importância de serem professores da própria instituição.
tá? Que não podem ser bolsistas. Daí se começou a trabalhar toda essa questão, né, de quem é o tutor, qual é o perfil do tutor, como que é esse contrato, né, relação trabalho de tutor, como que isso se dá. Então, se começou a trabalhar um pouco isso, que seria uma discussão que vai ser importante, tem que ser importante, tem que estar basicamente claro enquanto universidade. Também se trabalhou na dimensão 6, a questão da gestão institucional dos sinais. E ali se diz assim, que deve ter o mesmo referencial de qualidade da graduação. Tá? A professora coloca que a Prograde deveria incorporar a gestão dos cursos à distância. A pesquisa sobre o número de instâncias de decisão na URGS, que foi essa dimensão aqui, ela trata basicamente da questão estrutural da universidade, e que a professora cita que até a professora Edith Fracasso, em estudo que ela tinha realizado, que há anos na universidade, ela disse que a URGS é uma das universidades que mais tem instâncias decisórias. E daí a gente começou a trazer essa discussão um pouco para o contexto de ontem, né? Dizendo assim que... e tem um item específico nessa questão da gestão institucional que fala sobre a importância de se definir, tá, estrategicamente qual é a posição da educação à distância na questão da gestão institucional. E daí a professora coloca, né? Então, definir a gestão da EAD, onde fica no organograma, onde fica institucionalmente, quem é que gere, qual é o órgão, qual é a representatividade. E, por fim, ali a dimensão 7, que trata da infraestrutura. Daí, eu acho que teve um relato também acho que está do Uber, do CPD, coloca a importância do Helpdesk, sobre essa questão toda, que seria uma ferramenta muito utilizada para atender, então, os cursos à distância. Ali ele até coloca, a professora coloca em sábados, domingos, feriados e outros, enfim, um suporte ao aluno. Surgiram alguns questionamentos em relação às instalações gerais dos polos para ensino à distância, principalmente quando se trata da biblioteca. A biblioteca é de quem? É da URGS, é do polo, de quem que é? Então, se começou a trabalhar em cima disso. Tá? Ela é cedida pela biblioteca para o polo, enfim, de quem que é o material. E concluindo essa segunda parte, até porque a gente trabalhou muito na primeira parte, as conclusões da segunda parte, elas giraram em torno de 5 itens. Tá? Sabemos qual é a regra do jogo, tá? E essa regra do jogo é uma falta de política de EAD, e o centro da questão hoje é o PDI, nós precisamos ter esse PDI para poder alinhar isso. A necessidade de revisão, então, dos instrumentos atuais de avaliação da universidade. Quando a gente fala em instrumentos de avaliação, hoje nós temos um instrumento de avaliação que é o do ensino presencial, ali, um deles, um modelo, que é a avaliação, não é, do docente pelo discente, mas que aquele instrumento para nós, também para a EAD, não vai servir muito. Mas também os projetos pedagógicos de cursos, dos planos de ensino, enfim, tudo que se tem, nós precisamos ter mais ou menos um mapeamento, uma avaliação. A necessidade de rever, então, as normas de EAD da universidade, tá? A legislação, a regulamentação, até para saber se as mesmas são suficientes, se precisam nortear melhor algum tipo de trabalho, como é que vai ficar essa questão do tutor, que foi um ponto bem debatido, qual é a estrutura que queremos ter, esse nosso aluno é um aluno só de internet, qual é a ferramenta que ele vai estar usando. E, por falar nisso, a internet e o Helpdesk são parte da concepção da estrutura de EAD da URGS hoje. A partir do PPC e do PPI, elaborar um manual de EAD para o aluno, poderíamos também elaborar um manual do tutor, enfim, nós temos que pensar em saídas estratégicas aí para poder divulgar e facilitar um pouco essa comunicação com esse outro aluno. Então, definir outras formas de conhecimento ou definir quais serão os meios utilizados. E a política escrita sobre a questão da divulgação do resultado do ENAD junto ao curso. A necessidade dos professores e tutores se inteirarem dos dados. Acho que teve um questionamento de uma professora que perguntou se esses resultados são trabalhados por quem, são divulgados por quem, de que forma que isso poderia também estar chegando, digamos assim, no final do processo, de modo a trazer melhorias para o curso, para os alunos, para a instituição. E, por fim, então, a sugestão do grupo foi uma sugestão bem importante, bem interessante, do professor Fernando lá, criar grupos de estudo sobre as experiências concretas de ensino à distância, trabalhar com as experiências, com itens de intenções, com boas práticas, com práticas inovadoras. Enfim, poderíamos começar a tentar trabalhar isso, né, até para poder gerar, acho que, um grupo de discussão, um grupo de motivação, até porque eu acho que o seminário ele tem que ser um ponto de partida, né? Eu acho que ele tem que abrir espaços, né, para novas oportunidades, e acho que, com certeza,
Basicamente foi isso que aconteceu. Então, mais ou menos foi isso, né, o relato, assim, e a gente ficou ainda com alguns pontos de interrogação lá, mas o espaço foi pouco. Obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Não sei se alguém gostaria que estava no grupo ou que não estava no grupo de fazer algum comentário. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia que colabore nessa questão do item de avaliação, pode colocar via e-mail, né, para o e-mail avaliação, sem cedilha e sem tio, @cead.ufrgs.br, que posteriormente nós iremos estudar e agregar, se for bem interessante, no desenvolvimento dessa ideia que nós temos aqui. Como a Cláudia bem falou, né, isso aqui é o início, é um start que nós estamos dando para esse debate na universidade. Esperamos, né, que isso não pare aqui, que se formem grupos nas unidades, enfim, né, que professores, alunos, tutores e todos os interessados envolvidos no EAD continuem essa discussão e, quem sabe, ali um pouco mais adiante, no ano que vem, se faça outro seminário. E isso a SEAD, tenho certeza, o Silvestre está aqui, está de portas abertas para sempre se debater sobre esse assunto. Muito obrigado, professora Cláudia. Então, vamos passar a professora Maria Ceci, do grupo 4. Como nós pudemos observar desde a manhã, né, o tempo parece que foi insuficiente para debater tudo que se tinha para discutir, mas, de qualquer forma, o pontapé inicial está sendo dado. Vão atacar em dupla? Está funcionando? Tá. Nós vamos atacar em dupla. A Carla, que é do polo de Picada Café. Então, o nosso grupo tinha como tema de trabalho infraestrutura, gestão acadêmica e sustentabilidade financeira. E na composição do grupo, nós tivemos o privilégio de ter a companhia de coordenadoras de polo, o que qualifica muito a discussão e traz à nossa agenda um aspecto crítico muito importante e muito ainda problemático na implementação dos projetos de EAD. No início da discussão, nós fizemos uma reflexão muito rápida sobre seguirmos o referencial ou trabalharmos a partir da experiência dos participantes do grupo. E decidimos trabalhar a partir da experiência dos participantes do grupo. Então, eu vou fazer uma apresentação das anotações que eu realizei. Peço que os colegas que participaram do grupo se manifestem e complementem. E a Carla está aqui porque a gente considera importante ter a voz dos polos. Então, no final, ela certamente vai complementar. Enfim. Então, vamos lá. Eu organizei o relatório por tópicos, com uma breve introdução e algumas sugestões. E os nossos temas, infraestrutura, gestão acadêmica e sustentabilidade financeira, são muito operacionais e, portanto, bastante objetivos no tratamento. Então, com relação ao primeiro tópico, a gestão dos polos. Foram apresentadas e discutidas as dificuldades em função da necessidade de qualificação dos coordenadores para a gestão dos polos, da elevada rotatividade de pessoal designado pelas prefeituras para as atividades que ali devem ser executadas, de dificuldades orçamentárias dos municípios que precisam priorizar o cumprimento com suas obrigações com o ensino fundamental e estão submetidos a todas as prisões da Lei de Responsabilidade Fiscal, de dificuldades com acesso à internet, o que termina por exigir gastos complementares da prefeitura, que nem sempre todas as prefeituras estão dispostas ou com disponibilidade de orçamento para fazer. Sugestões. Incluir nas capacitações que a SEAD realiza a formação para a gestão dos polos. Maior aproximação da URGS, maior articulação da URGS com os polos. Atividades de sensibilização dos prefeitos a partir da SEAD e apoio da URGS para que se efetive um prometido repasse de R$ 1.000 mensais da UAB para os polos. Foram relatadas situações do tipo, como ter
cobrir custos com transporte, correio, SEDEX, etc., que, a princípio, deveriam estar previstos nos orçamentos iniciais dos cursos, mas nem sempre estão, né? E isso acaba gerando dificuldades que parecem bastante singelas, mas são muito importantes para o cotidiano do trabalho. O segundo item que nós tratamos é muito complementar ao que foi apresentado pelo grupo anterior, e foi o tema da institucionalização da EAD na URGS. Nós começamos discutindo as dificuldades dos polos e, em muitos aspectos, nós consideramos que essas dificuldades também são dificuldades que nós vivemos na universidade. Então, inicialmente, é preciso dizer que o grupo reconhece e valoriza os avanços recentes realizados pela SEAD. No entanto, considera que ainda há muito a ser realizado, o que coloca uma tarefa extra para todos nós, e indica algumas prioridades com o objetivo de institucionalizar a EAD em nossa universidade. Especialmente porque nos encontramos em um momento em que já temos um acúmulo importante de experiências e estamos nos lançando em novos e múltiplos projetos. Sugestões. Que a SEAD, e essa sugestão é bastante complementar com o grupo anterior, que a SEAD articule um grupo de trabalho que tenha representação de outras áreas da URGS, estou me referindo às áreas de gestão acadêmico e administrativa mesmo, para a construção de um marco regulatório que contemple as especificidades da EAD, inclusive, por exemplo, para fins de diplomação, de certificação de atividades de tutoria, etc. Nós entendemos que é necessário a pactuação de padrões mínimos e de rotinas de qualidade relativas à infraestrutura e à gestão acadêmica, exatamente no mesmo espírito que foi apresentado pelo grupo anterior, reproduzindo uma etapa que nós já cumprimos com muita competência na graduação, onde nós temos todos os padrões e procedimentos azeitados. Claro, temos mais de 100 anos nessa atividade, mas ainda assim entendendo que nós precisamos ter no EAD o equivalente de padrões de qualidade e de rotinas administrativas, que vão desde a questão mais elementar de não termos formulários adequados para submeter, por exemplo, propostas de curso, a questões relativas a, enfim, a conclusão, aos procedimentos de conclusão de curso, e passam por, enfim. Muito bem. O terceiro item também é complementar ao que me parece que o grupo anterior trabalhou, que se refere às relações com o sistema UAB. Nós manifestamos grande preocupação com a evidente tendência à centralização que vem caracterizando o sistema UAB no período recente. Talvez uma das mais graves, ou um exemplo importante, seja a centralização na produção de material didático e a obrigatoriedade do seu uso, o que deixa a URGS como mera provedora de mão de obra para a implementação de cursos. Eu sei que a expressão tailorização já foi usada, e é exatamente isso. Nós teremos algumas mentes produzindo material didático, planejando cursos, e nós vamos nos transformar em mãos que operam teclados e, eventualmente, o Renan está fazendo ali a clássica imagem do Charles Chaplin em tempos modernos. Nós vamos virar apertadores de parafuso em linhas de montagem. E nós entendemos que esse é um papel que a nossa universidade jamais poderá cumprir. E, nesse sentido, então, nós sugerimos que é importante colocar esse item como um ponto estratégico e prioritário da pauta de institucionalização da educação à distância. Ela não passa apenas pela organização interna, pela relação com os polos, mas ela também passa pelas relações com o MEC e as organizações a ele relacionadas, como é o caso da CAPES. E nos atrevemos a sugerir a articulação com outras instituições federais de ensino superior, porque eu tenho certeza que essa inconformidade não é apenas nossa, e essa é uma discussão que é
acadêmica, mas é essencialmente política, porque se trata, na verdade, de relações de poder dentro do Sistema Federal de Ensino Superior, e que, portanto, nós sugerimos que seja articulado com outras instituições federais de ensino superior, talvez, inclusive, no espaço da Andifes, uma forma de relacionamento com a UAB que seja mais respeitosa do princípio fundamental da autonomia universitária. E, reproduzindo uma referência que o grupo anterior fez, lembrar que o princípio da autonomia universitária contém também o princípio da autonomia dos professores e que isso não pode ser ferido do modo como está sendo. Outro aspecto que nós tratamos é o da gestão financeira. Aqui houve um momento de intenso desabafo, houve consenso e diversas manifestações de insatisfação com a gestão financeira através de convênio com a FAURGS. Entre outras dificuldades operacionais foram mencionados baixa responsabilização dos profissionais da FAURGS com a execução de suas tarefas e com os erros que cometem, dificuldade em se obter informações por escrito, especialmente se forem orientações sobre como proceder, ainda que essas informações e orientações por escrito sejam via e-mail, demora em realizar as atividades, atrasos na assinatura de documentos importantes, atraso na prestação de contas, extravios de documentos, postergação em pagamentos solicitados, não realização de pagamentos sem a devida justificativa, e eu poderia continuar essa lista eternamente, várias pessoas estão acenando assim, portanto, todo mundo sabe que isso acontece. Sugestões. Rever a obrigatoriedade de convênio com a FAURGS para a gestão financeira, encontrar alternativas que garantam confiança na gestão dos recursos e lembrar que o argumento do uso da FAURGS como sendo necessária, porque haveria maior agilidade nessa gestão financeira, não se justifica mais com as recentes resoluções do Tribunal de Contas da União, segundo as quais a FAURGS tem que cumprir exatamente todos os procedimentos que, inclusive, a administração direta precisa cumprir. E, de novo, nós vamos tratar disso mais adiante. Isso tem a ver com a institucionalização do EAD na nossa universidade, e eu vou retomar isso mais adiante. Com relação aos aspectos administrativos operacionais de secretaria, nós tínhamos no nosso grupo alguns servidores que fazem essa atividade, e, portanto, foi muito interessante ouvi-los. A constatação é de que a Secretaria de Cursos EAD acumula funções que no presencial estão distribuídas entre várias atividades e pessoas, no departamento, na Congrade, etc. Além disso, a ausência de regulamentações específicas dificulta imensamente a relação da Secretaria com os alunos. Os alunos são o primeiro, a Secretaria é o primeiro contato dos alunos e sem as devidas referências, rotinas, normatividades, o pessoal da Secretaria come o pão que o diabo amassou. Sugestões, que os grupos de graduação tenham congrade. Houve relato de grande qualificação dos procedimentos nos cursos em que isso aconteceu e, novamente, avançar na regulamentação da EAD internamente à universidade. Com relação à infraestrutura tecnológica, houve a afirmação de que a URGS precisa de mais salas preparadas, não apenas para a EAD via web, mas incluindo novas tecnologias, como, por exemplo, a IPTV. Seria interessante um maior uso de telefones móveis e mais salas de videoconferências. Foi constatada a existência de poucos técnicos para operar as plataformas e também de escassez de pessoal para vincular conteúdos a essas novas plataformas, a essas novas tecnologias. O pessoal existente, além disso, em sua maioria, a absolutíssima maioria, é composto por bolsistas com alta rotatividade e com necessidades de liberação em dia de prova, etc. Sugestões. Explorar melhor as fontes de financiamento para desenvolvimento tecnológico, inclusive para softwares livres. Estimular pesquisas de desenvolvimento, talvez através de editais internos.
planejar espaços, mais espaços, não só para as atividades de ensino, mas também para a disseminação de reuniões de grupos de pesquisa, para maior ocorrência de bancas de defesa, o que a gente entende que, no final, acaba compensando, há uma compensação de custos, né? O que nós gastamos hoje para trazer professores para bancas, o que nós gastamos em deslocamentos para reuniões de projetos de grupos de pesquisa interinstitucionais, poderiam ser imensamente agilizados e no médio prazo, um custo menor, com a maior disponibilidade de salas para a realização dessas atividades que nós entendemos, nós trabalhamos, obviamente, na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Constituir um quadro de pessoal permanente para as atividades de suporte tecnológico, centralizar as diversas plataformas em uso no CPD para otimizar o gerenciamento e organização das equipes de suporte e para que todos os envolvidos conheçam e possam escolher a plataforma mais adequada em relação ao seu projeto pedagógico. Hoje as plataformas estão pulverizadas, isso cria dificuldades de qualificação, inclusive algumas plataformas têm problemas graves de qualidade de operação, né? E, de novo, pulverizando as equipes de manutenção, aumenta custos, reduz efetividade, etc. E rever a indicação definida pelo Consum de que os projetos de IAD sejam registrados como de extensão, já que muitos são de pesquisa e desenvolvimento. Isso, do ponto de vista, se refere, em grande medida, às atividades de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, e tem uma implicação também para a gestão administrativo-financeira. Se os projetos são de extensão, há possibilidade de valores bem mais reduzidos para o pagamento de bolsas. Se forem projetos de pesquisa, isso se modifica. Ou seja, essa resolução do Consum ela tem implicações práticas do ponto de vista administrativo-financeiro, além de não corresponderem ao fato de que nós fazemos atividades de pesquisa relacionadas ao EAD, e não apenas de ensino e de extensão. Com relação à sustentabilidade financeira, recorrer com mais decisão aos recursos financeiros disponíveis para desenvolvimento e qualificação tecnológica e reconhecer os sinais de fumaça que indicam uma tendência a que o financiamento do EAD via universidade, através dos projetos de EAD da Universidade Aberta do Brasil serão incorporados no sistema orçamentário geral da universidade. E, nesse sentido, com antecedência e planejamento estratégico, qualificar as áreas da universidade que gerenciam o orçamento, não apenas para que possam fazê-lo e, nesse sentido, em grande medida, resolver aquelas dificuldades que nós temos do gerenciamento via fundações, mas também para que sejam capazes de reconhecer a especificidade das atividades de EAD, sob pena de que, quando esses recursos venham pelo orçamento geral da universidade, nós agreguemos mais um problema de transposição da lógica do presencial para a lógica do EAD, o que vai ser um problema muito sério. Isso, de novo, retoma o eixo do nosso grupo, que é compartilhado com o grupo anterior, que é o da institucionalização do EAD na nossa universidade e também corroborando que esse é um momento importante, que nós estamos discutindo o Plano de Desenvolvimento Institucional da URGS, e seria um momento crítico de que a participação dos participantes, dos membros da nossa universidade, que desenvolvem atividades de EAD, tenham alguma participação no processo de desenvolvimento do PDI, porque, senão, nós vamos acabar com indicações gerais, abstratas, que, novamente, não responderão às nossas especificidades. E deixamos 2 sugestões de tema para os fóruns da UAB, que tem a ver com relações interinstitucionais. Um deles é ampliar essa discussão da nossa relação com a UAB, não é? Talvez através de um fórum,
para ter muito claro para nós como vem sendo essa relação, como ela está se desenhando daqui para frente, e para que essa interlocução, então, da SEAD seja representativa do que a comunidade pensa a esse respeito e tem vivido a esse respeito. E o outro aspecto diz respeito especificamente à formação de professores e chama a atenção a um problema que nós estamos enfrentando, que é a não participação do governo do Estado, o que faz com que o Rio Grande do Sul e a URGS fique de fora do processo de formação de professores e que nós tivemos relato no grupo de algumas resoluções parciais em que professores do Estado que manifestam interesse acabam se vinculando às turmas de Santa Catarina. Bom, isso resolve a situação pontual de alguns professores, mas está longe de ser uma solução institucional. Então, nós sugerimos também que esse seja um tema de um fórum, no sentido também de respaldar e subsidiar as ações da SEAD e da reitoria com relação a esse problema. Carla? Eu vou só complementar uma e outra coisinha. Enquanto coordenadora de polo, enquanto representante, né, dos coordenadores de polo, acho que, em primeiro lugar, né, Sandra estava no nosso grupo também, é coordenadora. Nós comentamos na saída ontem, assim, da importância do convite aos coordenadores de polo para esse seminário. Porque, normalmente, o coordenador de polo fica na ponta e atende a IES, e atende o MEC, e atende ao município, e atende aos alunos, e raras vezes é ouvido. Então, sem dúvida, de grande importância. Foi pouca adesão, né? Dessa vez, os coordenadores de polo da URGS, mas, com certeza, no próximo evento, nós vamos disseminar isso, né, meninas? Porque é importante. Tá? No segundo momento, eu gostaria de colocar assim, ó, a realização do seminário e os relatos dos grupos hoje, isso por si só já denota a preocupação da URGS com a EAD. O que, de repente, não sei se a URGS não sabe, mas se sabe, acho que convém reforçar também que isso é recorrente entre todos os polos que trabalham com a EAD, com a URGS, que há um reconhecimento enorme à forma de trabalho da URGS em todos os cursos, em todas as áreas. O know-how de vocês está anos-luz na frente de outras universidades. Isso é recorrente, toda vez que temos reuniões de coordenadores de polo, sempre é comentado, sempre é ressaltado. Então, a gente, na posição de coordenador, vendo assim a preocupação de toda a equipe, né, de vários representantes de vários setores da URGS, com a EAD, do jeito que está, nós nos perguntamos assim, o que diremos das demais universidades com as quais trabalhamos, né? Pois a plataforma mudou, a forma de trabalho, a forma de tratamento com a consideração da URGS com os polos, com as coordenações de polo. Assim, quando se tem como comparar, vocês podem ficar tranquilos que o trabalho está sendo muito bem feito. Mas por isso que acho que sim, esse reconhecimento tem que ser dado, porque nós estamos na outra ponta e nós temos, eu tenho 1, 2, 3, 4 instituições diferentes. Então, a gente tem como, né, fazer esse comparativo. Nós acreditamos, nós falamos ontem, mas nós acreditamos também que a longo prazo, longo prazo, é inevitável que as IES vão ter que assumir os polos. Isso é inevitável. Acreditamos nós. Então, eu me preocupo com isso bastante. Os coordenadores se preocupam bastante com isso, né? Eu acho que isso também é uma coisa que tem que estar preocupando, né, as instituições superiores de ensino, né? E, para finalizar, assim, foi relatado ontem, acho que também a gente tem que falar, que, apesar de todas as queixas, de todos os problemas, de todo acúmulo de trabalho, ninguém quer largar o AB. Ninguém quer largar a EAD.
Depois que nós entramos, ninguém mais quer largar. Então, acho que sempre as queixas, os protestos, as críticas, são sempre no intuito de melhorar. Mas se me perguntar hoje, eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui, você troca EAD, você quer fazer outra coisa? Não quero. Está ruim, mas é disso que eu gosto, é aqui que eu quero continuar. Obrigada. Pode e deve, né? Bem, pessoal, realmente é muito polêmico o assunto, a gente sabe, né? Por isso, Maria Ceci, queria te agradecer aqui publicamente pela tua disponibilidade de participar do nosso seminário, né? Foi uma contribuição muito importante e eu espero que desse pontapé inicial, desse jogo, se possa então evoluir bastante e as sugestões estão sendo todas anotadas para que se possa começar essa construção. Bom, como estava previsto então no nosso cronograma de atividades, nós faremos um pequeno intervalo novamente. Tem alguém que quer fazer um comentário, professora? Eu já alcanço o microfone. Então vou botar meus óculos. Eu só gostaria de retomar o último ponto levantado pela professora Ceci, que diz respeito a, digamos, qual vai ser a nossa estratégia URGS, e eu colocaria na forma dessa pergunta: qual é o futuro da IAD na URGS no que diz respeito à formação inicial e continuada de professores? Porque, digamos, esse é o grande projeto da UAB, mas, por um lado, nós estamos encontrando essa dificuldade junto ao nosso governo do Estado, e eu acho, então, que esse seria um tema, talvez, para discussão com a comunidade que já está trabalhando com a formação inicial e continuada de professores, porque também não basta o governo do Estado assinar um documento dizendo que tudo bem, nós somos parceiros, porque precisa passar por um comprometimento muito maior, e agora eu estou falando do lugar de quem está coordenando um curso de especialização para professores de matemática. Essa qualidade da IAD URGS também depende das condições de formação que são oferecidas para os professores que estão lá com as suas atividades de trabalho em sala de aula, com uma carga horária pesada, tentando fazer uma especialização, e que fazemos nós na outra ponta com o nosso nível de exigência, qualidade na IAD URGS. Então, eu acho que é um tema bastante complicado, essa questão do nosso governo do Estado, e no que diz respeito ao futuro, tanto quanto eu estou sabendo, novos cursos, novas ofertas, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, dependem dessa parceria. Então, eu acho que seria mais levantar esse tema para um momento de fórum, daí eu fico em encaminhamento só reforçando, porque eu estou diretamente envolvida e sentindo o quanto a qualidade da EAD depende dessa nossa parceria, uma verdadeira parceria, e não só uma formalidade. Bom, as colocações da professora Maria Alice são totalmente pertinentes. Tá? De fato, o Estado demorou um pouco assim, bastante, para entrar nesse processo, tendo sido um dos últimos. Não? Mas agora esta etapa foi vencida, quer dizer, temos aqui um pequeno avanço, não? Mas foi vencido. O Fórum Permanente das Licenciaturas no Estado do Rio Grande do Sul foi criado. A universidade teve uma participação efetiva nesse processo. Não? A universidade tem representantes no Fórum Estadual. No entanto, isso é só um início, porque as relações, quer dizer, a distribuição de responsabilidades de atuação nessa parceria que envolve municípios, instituições de ensino, Estado e União, elas ainda precisam avançar. Então, podemos dizer assim que nós, considerando o panorama nacional, isso seria um início, porque a participação do Estado, por enquanto, né, era, de fato, assinar o termo de cooperação, que isso foi feito, e referendar, quer dizer, localizar as demandas, ajudar a definir as demandas por formação, em termos de áreas de formação e em termos de regiões. Isso é um trabalho muito pequeno nesse processo grande, né, porque isso relativamente
trata-se de uma questão quase que burocrática, né? Identificar as necessidades de formação. A gente espera mais do que isso, né? Enfim, mas algum princípio de responsabilidade já está definido. Por exemplo, a criação de polos, hoje, de novos polos no âmbito da UAB, depende não só dos municípios, das instituições de ensino, mas depende também de que essas propostas sejam referendadas neste fórum. Tá? Então, de fato, o Estado poderá ter um papel importante aí, porque nós temos assim recebido demandas, né, de parte dos municípios e não sabemos se esses polos, por exemplo, a própria URGS tem polos dos PROLIC que não estão cadastrados no sistema UAB. Né? Mesmo que haja interesse da instituição, mesmo que haja interesse do município, esse interesse precisa ser referendado pelo Estado para poder, então, ser submetido ao MEC. Então, é todo um processo agora que nós teremos que passar para avançar nessa área. Né? Vocês devem ter ouvido a respeito da plataforma Paulo Freire. Né? Então, esse sistema de formação de professores, ele está sendo canalizado através da plataforma Paulo Freire, que é, na verdade, um sistema eletrônico, um site, um portal, né, o portal Paulo Freire, onde os professores da rede, no caso, em exercício, eles manifestam interesse, se inscrevem, fazem uma pré-inscrição, e essa pré-inscrição, ela então é referendada ou não pelo Estado. Né? E só depois é que a universidade faz a seleção dos alunos. Quer dizer, tem uma pré-inscrição, tem uma pré-seleção, mas isso tudo é muito novo. Tá? Isso é tudo muito novo, então todo o processo, todo o sistema, quando inicia, ele não nasce perfeito. E ele precisa ser aprimorado. E ele vai ser aprimorado com a participação efetiva de todos os parceiros envolvidos nesse processo. Com as redes municipais, redes estaduais, com as instituições de ensino, com os sistemas de polos, UAB, enfim, MEC. É todo um processo, é uma cadeia. Né? Essa é a novidade da educação à distância, quer dizer, a gente tem dificuldade de fazer educação à distância sozinho. Então, existe toda uma novidade dessa rede de atores, né? Seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista de gestão da EAD. Né? Acho isso um grande desafio. As instituições estão fazendo a sua parte, né? Mas, sem dúvida, a gente precisa avançar, porque não se tem claro ainda como isso vai ser no futuro. Quer dizer, a gente sabe como está hoje, mas para onde isso vai se encaminhar ainda é uma incógnita. Quer dizer, nós não sabemos, a plataforma Paulo Freire começou há pouco tempo, então não sabemos quais serão as repercussões disso. Mas, enfim, a universidade está atenta e está participando. Mesmo assim, tem cursos, tem vagas de cursos presenciais que estarão sendo ofertados em 2010. Existe proposta de cursos à distância da universidade para 2010, 2 e 2011, só 2010, primeiro semestre de 2010, que não foi possível. Tá? É isso, não sei se respondi, mas eu concordo, eu acho que esse é um dos temas que deverá ser recorrente, eu acho que nós poderemos aprofundar aqui nos debates do fórum da EAD. Obrigado, professor.